Olá a todos, chegamos às últimas alahot desse nosso capítulo. Estamos falando agora de acréscimos que temos no Birkat Hamazon. O que acontece se a pessoa esqueceu eles, como consertar. Então fala que Shulchan Aruch na 15ª alahá. Rosh Chodesh Shechal Beshabbat. Caso caia Rosh Chodesh em Shabbat, então no Birkat Hamazon temos dois acréscimos. O acréscimo de Iretze, por causa do Shabbat, e o acréscimo de Alev e Avó, por causa de Rosh Chodesh. Como vimos, o acréscimo de Iretze, de Shabbat, caso a pessoa tenha esquecido, ele deve voltar a fazer o Birkat Hamazon na primeira e na segunda saudade de Shabbat, mas saudade de Shit não é obrigatório. E Rosh Chodesh, caso a pessoa esqueceu ele não precisa voltar. O que acontece era Shabbat e Rosh Chodesh, Veshachach Retze vegam Yalev Yavo. E a pessoa esqueceu os dois, tanto o Retze de Shabbat quanto o Yalev Yavo de Yom Tov. Veniskar, Veomer Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam asher natan, kolel gam Rosh Chodesh min p'ticha min chatma, veomer asher natan Shabbato lemenucha lamo Yisrael behava, leot ulebrit verashei chodashim lezikaron, Baruch Atah Hashem mekadesh Shabbat veYisrael verashei chodashim. Quando ele vai completar, caso ele tenha lembrado antes de começar a quarta brachá de Baruch Atah Hashem, Ela Avinu Vechulei, caso ele tenha lembrado antes disso, e aí ele tem a opção de fazer uma brachá especial lembrando do Shabbat, nessa brachá que ele vai lembrar do Shabbat, depois da brachá de Baruch Atah Hashem, Bonem Beracham Yerushalayim Amen, antes de começar a próxima brachá, ele vai completar a parte de Shabbat, e junto com o Shabbat ele vai falar também Rosh Chodesh. Ou seja, nessa brachá especial que ele vai acrescentar por causa do Shabbat, que ele esqueceu o Retze, ele vai falar também sobre o dia de Rosh Chodesh, como aparece em alguns Birkonim, como é trazido aqui no Kitur Shulchan Aruch. Afapish beRosh Chodesh levadem no Chotem, mesmo que caso ele tenha esquecido Rosh Chodesh, ele não ia voltar por Rosh Chodesh por si só. Mas que Rosh Chodesh. Aqui, já que ele está voltando por causa do Retze que ele esqueceu, ele vai completar de qualquer jeito a parte do Shabbat, então já coloca Rosh Chodesh junto. Ou seja, Rosh Chodesh por si só não voltaria, não teria motivo para lembrar dele novamente, não teria que fazer Birkat Hamazon de novo e nem acrescentar essa brachá. Mas, já que a pessoa de qualquer jeito está voltando por causa do Shabbat, já coloca o Rosh Chodesh junto. אם אמר את זה ולא אמר יעלה ויבוא, ולא נזכר עד לאחר שהתחיל הברכה שלאחריה, אינו חוזר לראש. דע של שבת אמר, ובשביל ראש חודש אינו חוזר. Caso a pessoa tenha feito Retze, ele fez o acréscimo de Shabbat, só que ele esqueceu Yale Vevó de Rosh Chodesh, então se ele começou a próxima brachá, não volta, porque Rosh Chodesh por si só não é necessário voltar, e o de Shabbat ele fez. Vim amar Yale Vevó veló amar Retze. Agora, caso ele tenha feito Yalev Yavo, ele fez o de Rosh Chodesh, mas esqueceu de Shabbat, veio Choser Larosh, e ele vai começar o Birkat Hamazon de novo, Tzarech Lomar Gam Yalev Yavo, Veodin Lechol Hamoed Verosh Hashanah. Ele deve repetir novamente o Yalev Yavo. Mesmo que na primeira vez que ele começou a fazer o Birkat Hamazon, ele falou Yalev Yavo, já que ele esqueceu o Shabbat, isso anulou o Birkat Hamazon dele, então quando ele começar de novo o Birkat Hamazon, ele vai ter que fazer novamente o Yalev Yavo, como se estivesse fazendo Birkat Hamazon da primeira vez. Alahá 16. Bechanuka ou Purim. Hanukkah e Purim a gente também tem um acréscimo, não é igual ao Retze de Shabbat, não é igual ao Yalev Yavo de Rosh Chodesh e Chol Hamoed, etc. A gente tem um acréscimo de Alanissim e toda a história de Hanukkah. Então o que acontece Bechanukkah e Purim? Hanukkah e Purim. Im shachach lomar alanissim velo niskar ad lachar shamar et Hashem bechatimat habracha, shamar baruch atah Hashem eno choser. Alanissim também não se volta. Do mesmo jeito que Rosh Chodesh não tem obrigação de comer pão, então se alguém esqueceu Yalev Yavo, ele não faz novamente Birkat Hamazon, assim também Hanukkah e Purim não tem obrigação de comer pão. Então caso a pessoa tenha esquecido, não precisa voltar. E mesmo em Purim, que a gente tem uma mitzvah de fazer saudade dia, já que Alanissim ele não é igual a Yalev Yavo, é um agradecimento, mas não está falando da essência da festa, então também de qualquer jeito não é necessário voltar a fazer Birkat Hamazon caso tenha esquecido. Porém, em Hanukkah e Purim a gente tem uma forma especial de consertar a falta. Betoch HaRachaman, quando a pessoa acabar a quarta brachá do Birkat Hamazon, quando ele chegar em todos aqueles Arachaman, Evarech Vechulei, quando ele chegar lá, ele pode falar o seguinte, Omar, Arachaman Yosela Nissim Veniflot Kemoshe Asal Avoteinu Ba'amim Ma'em Bazman Hazeh. Ele fala um Arachaman que é parecido com Alanissim, no Alanissim a gente fala Alanissim, Valapurkan, etc. Aqui ele vai falar, Arachamanu Yaselanu Nissim Veniflaot Kemoshe Asal Avoteinu Ba'amim Ma'em Bazman Hazeh. E aí ele vai completar o de Hanukkah e o de Purim, e vai falar todo o texto, Bemei Matityahu ben Hanukkah Gadol, ou Bemei Mordechai Vester B'Shoshan Abirah, vai fazer o completo, ou a parte que conta a história de Hanukkah, a história de Purim, respectivamente, dependendo do dia que ele esqueceu. Alahá Zain.
Tudo isso, todos esses complementos, realmente é bom encontrar eles no Sidurim ou no Birkon que tem eles, para ver eles claramente, caso a pessoa tenha esquecido, poder completar deles. Muitos Birkonim não tem, porque geralmente a pessoa lembra, e na maioria das vezes não tem necessidade de voltar, mas de qualquer jeito é bom procurar pelo menos uma vez, abrir um Sidur, procurar um Sidur onde isso apareça. A pessoa estava comendo no Shabat. No Shabat a gente tem que fazer o acréscimo de eretz. Agora, o que acontece se a pessoa estava comendo no Shabat, isso acontece normalmente em Seudat Shlishit, a pessoa começou a seudar dele no Shabat, em Seudat Shlishit, e escureceu, chegou Motzai Shabat. O que ele faz? Faz Retzé ou não faz Retzé? Por um lado, ele começou a seudar no Shabat. Por outro lado, agora, Motzei Shabat já não é mais Shabat. Será que ele vai fazer o Retzé ou não? Kivan Shadai nu lo itpalel arvit, omer Retzé. Já que ele ainda não fez arvit e ele ainda não terminou oficialmente o Shabat dele, ele faz o Retzé. Vechem beyom tov Rosh Chodesh Chanukah e Purim. Assim também... Caso a pessoa tenha começado uma refeição no fim de Yom Tov, vai fazer a Levavó, Rosh Chodesh, Chanukah e Purim, mesmo que ele, quando ele terminou a refeição, já acabou a festa, ele vai fazer o acréscimo devido no Birkat Hamazon. Já que o começo da Seudá foi de dia, foi no dia onde existe a obrigação de fazer tudo isso, então mesmo que ele vai fazer o Birkat Hamazon à noite, ainda assim ele pode falar os acréscimos. ואם אכל בערב ראש חודש ונמשכה סעודתו גם לתוך הלילה, ואכל גם בלילה כזת פת, צריך לומר יעלה ויבוא, וכן בחנוכה ופורים. Assim também o que acontece é ao contrário, a pessoa começou a comer Erev Rosh Chodesh, Erev Purim, Erev Hanukkah, e continuou comendo até que anoiteceu, e à noite ele comeu mais um pedacinho de pão. Ele começou a comer Erev Rosh Chodesh, foi comendo, quando ele acabou a seudá dele, quando ele acabou a refeição, já estava de noite, já era Rosh Chodesh, ele comeu um pedacinho de pão. Então aqui também, no Birkat Hamazon, mesmo que no começo da seudá não era Rosh Chodesh, não era Hanukkah, não era Purim, já que no fim da seudá ele ainda comeu um pedacinho de pão em Rosh Chodesh, em Hanukkah, em Purim, ele vai colocar o acréscimo de Alev e Avon. Agora o que estou falando traz uma situação mais complicada, que diz o seguinte: vem מתחיל לאכול בשבת, ונמשכה סעודתו תוך הלילה, ואכל גם בלילה כזת פת, ולמחר הוא ראש חודש, אומר יצא וגם יעלה ויבוא, וכן בחנוכה וכן בפורים. Agora, a situação é a seguinte: o que acontece se a pessoa começou a fazer Seudat Shlishit, por exemplo, no Shabat, e Motzei Shabat é Rosh Chodesh, ou é Hanukkah, ou é Purim, já não é mais Shabat. Então a pessoa começou a seudar dele no Shabat e terminou a seudar em Hanukkah, em Purim ou em Rosh Chodesh. O que ele faz nessa situação? Se ele falar o Retzé, ele está falando o Retzé por quê? Porque o principal da minha refeição é o começo. Eu comecei a comer no Shabat, eu faço o Retzé. Mas por outro lado, a seudá terminou no Rosh Chodesh, terminou em Hanukkah, terminou em Purim. Então eu tenho que fazer o Ya'aleh ve'Avo, o Alanissim, respectivamente, de acordo com a festa. Então eu vou entrar numa situação complicada, porque se eu fizer também Retzé, também Ya'aleh ve'Avo, vai ficar meio contraditório. Eu estou fazendo Retzé porque hoje é Shabat, porque a minha seudá é a seudá de Shabat, mas estou fazendo também Ya'aleh ve'Avo, porque hoje à noite é Rosh Chodesh, é a seudá de Rosh Chodesh. Então a seudá que eu estou fazendo agora, o Birkat Hamazon que eu estou fazendo, é por causa do que eu comi no Shabat, ou seja, eu vou de acordo com o começo da refeição, ou é por causa do que eu comi no Rosh Chodesh, em Hanukkah, em Purim à noite, eu vou de acordo com o fim da refeição. Então alguns poskim falam, faz os dois. Você comeu tanto o Shabat quanto o Rosh Chodesh, faz os dois. Mas tem quem discorde. Tem quem discorde e diz o seguinte: olha, se no meu Birkat Hamazon eu fizer também Retzé, também Ya'aleh ve'Avo, significa o meu Birkat Hamazon de Shabat e de Rosh Chodesh, por exemplo. Mas Shabat não caiu no Rosh Chodesh. Shabat foi no sábado e Rosh Chodesh foi no domingo, no sábado à noite, domingo. Então no meu Birkat Hamazon eu estou incluindo 2 dias diferentes. É uma contradição. Então, já que tem poskim que dizem que nessa situação a pessoa não vai poder fazer os dois, tanto o Retzé quanto Ya'aleh ve'Avo, al ken yesh limnor mishelo lechol az balayla. Por isso a pessoa deve evitar comer à noite. Ou seja, quando cai Shabat e Motzei Shabat vai ser Rosh Chodesh, quem fizer Seudat Shlishit, quando fizer Seudat Shlishit tem que fazer um pouco mais cedo, ou pelo menos terminar de comer antes do anoitecer. Terminar de comer antes de começar o sábado à noite, o Rosh Chodesh, Hanukkah, o Purim, o que seja.
Aí a pessoa vai fazer somente o Retzé, que é de acordo com quando ele começou a comer. Já que ele não comeu à noite, ele não comeu no Rosh Chodesh, ele vai fazer no Birkat Hamazon dele só o Retzé e não o Yelevevo. Por isso, quando Motzei Shabbat é Hanukkah, é Purim ou é Rosh Chodesh, certo? Tem alguma festa que não tem no Shabbat, deve se antecipar um pouquinho o Seudah Shlishit, não precisa começar antes, o principal é terminar o Seudah Shlishit antes do anoitecer, e aí vai ter somente o Retzé no Birkat Hamazon. Última alahá, e mexe no Chivabat, mevarech Birkat Hamazon, Omar, otanu benei brit kulanu yachad. Caso tenha algum goi na casa, quando a pessoa chegar no Birkat Hamazon, onde se fala Rachamanu Yevarech, Rachamanu Yevarech Otanu, que a Kadosh Baruch Hu dê brachá para todos nós. Caso tenha goim na casa também, devemos falar Otanu benei brit kulanu yachad, todos nós que somos parte do pacto com a Kadosh Baruch Hu, que a brachá recaia sobre todos nós.